E você já vê na nossa tela a analista de economia, Thaís Herédia, que estava ali fazendo as contas, dá um total, como a Carol bem disse, reforçando 13 bilhões e 300 milhões de reais. Tá tranquilo agora? Ou não? Boa noite, Thaís. Hashtag agora vai? Eu acho que não. Hashtag só que não, né, Márcio? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite a todos. Sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, foi a hora que saiu esse relatório do governo. Quero só fazer, antes de falar sobre os números, quero dar uma informação importante aqui. A data para a divulgação desse relatório bimestral com uma avaliação de receitas e despesas, que é obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal, esta data está definida desde 2000, mais precisamente com a regulamentação da lei, a partir de 2021, a partir de 2001, todo mundo que trabalha no governo sabe que até o dia 22 dos meses de fechamento dos relatórios é preciso mostrar e publicar esse relatório. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a reação do mercado hoje ao atraso desse relatório. Por causa desse detalhe, são 23 anos com uma data conhecida para a entrega do relatório e sai um relatório às 8h30 da noite, sem a explicação do governo, que só vai dar uma entrevista coletiva na segunda-feira. Então, Márcio, assim, a gente vai dar uma olhadinha agora nos números, eu vou falar dos números, mas eu achava importante dizer isso, né? Porque não é só o conteúdo, é a forma da gestão das contas públicas que tem gerado preocupação, o medo da contabilidade criativa, né? De tantas mudanças que o governo foi fazendo ao longo do tempo, e isso não só a equipe econômica, outros ministros também, gerando essa percepção de que tem muito atalho, né? Então, olhando para os números agora, eu pedi uma ajuda para os economistas sexta-feira à noite, né? Ainda bem, tenho boas fontes. O Sérgio Vale, que está sempre aqui conosco, me deu uma informação importante. Ele disse assim, olha, Thaís, tem um toque a mais de realismo. Porque, por exemplo, eles fizeram uma redução da expectativa do recurso do CARF, que é aquele Tribunal Administrativo Tributário. Começou o ano com 55 bilhões de expectativa, baixou para 34, baixou para 26. Até agosto, o governo tinha arrecadado 86 milhões. Agora eles fizeram uma correção para um pouco menos de 1 bi. Então, soa mais realista essa previsão. Só que o governo já sabia que essa arrecadação não ia acontecer há muitos meses. Enquanto ele não fez essa correção, ele pôde ir gastando, né? Então, de qualquer forma, olhando para hoje, foi um passo importante para acontecer isso. As estimativas de receita vão ser suficientes, por exemplo, para compensar o aumento das despesas com previdência. Mas são receitas que não são recorrentes para despesas permanentes. Então, estruturalmente, a qualidade da gestão ela não aumentou, porque você tem receitas, dividendos e receitas, por exemplo, um dinheiro do BNDES ou royalties, que depende do preço do petróleo, é até uma receita que vem, mas você não sabe quanto nunca. Então, não é uma receita permanente. Para despesas obrigatórias que estão crescendo, que é o caso da Previdência. E, por último, o que eu queria dizer aqui, vou citar de novo o Sérgio Vale, porque ele fala uma coisa importante que tem sido o grande debate hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem batido muito na tecla de que o mercado, os economistas, até a imprensa, cobra muito dele a questão fiscal, mas ele vai entregar a meta deste ano, que é 0, mas o governo vai usar ali a banda de acomodação. Aliás, nesse documento hoje, já há, assim, vamos cumprir a meta já dentro da banda de acomodação. Já prevendo que não vai conseguir cumprir o 0. O que está acontecendo é que é o seguinte, a meta pode até ser cumprida. Olha como a questão da referência é importante. Vai cumprir a meta, mas a dívida pública continua crescendo. Porque o déficit para valer, com todos os gastos que crescem, mesmo aqueles que foram sendo desconsiderados para o cálculo da meta, como a gente está em déficit, o governo se endivida mais para pagar essas contas. A dívida continua subindo, né? E é ela que é o maior parâmetro da solvência e da estabilidade de um país. Então, só para fechar, Sérgio Vale diz o seguinte, a dívida pública vai subir 10 pontos percentuais em apenas 3 anos. Aconteceu isso um pouco mais na pandemia. Toda a sua fala foram talvez 2, 3 minutos da Thaís explicando por que esse governo não cumpre as regras fiscais, não cumpre o mínimo
que se tem em qualquer casa, que é gastar o que se recebe. A gente está sempre acima disso. E é incrível como o governo, esse mesmo governo, reclama quando a taxa de juros sobe. Porque um dos componentes dessa insegurança do mercado é exatamente esse descontrole fiscal que a gente está vendo. E isso é demonstrado no mercado financeiro hoje. O que aconteceu no mercado que comprova exatamente essa situação que você tão bem falou? E no final das contas, Márcio, o dólar subindo, né? Não era para o dólar subir, com a diferença de juros que está entre Brasil e Estados Unidos, né? Tanto que ele estava caindo há 7 dias, lembra? Essa disparada que foi hoje, segunda-feira vai ser um dia difícil, porque há uma discordância fundamental aqui do que diz o governo, do que está dizendo agora o ministro Fernando Haddad. Se tiver um tempinho, eu até vou reproduzir aqui o que o ministro está falando, porque eu acho que é importante. E uma leitura, uma tentativa de leitura minuciosa com aquilo que o governo entregou, né? Durante o fim de semana. Os economistas estão me respondendo aqui, estão assustados, estão preocupados, reconhecem que tem uma dose sim de realismo, mas as contas não batem, os cálculos não batem. Time de economia da CNN Brasil trabalhando também. Daqui a pouco vamos ter todos os detalhes no site da CNN Brasil, na nossa primeira página, disputando espaço aí com esse furo jornalístico do Caio Junqueira. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no mercado hoje. Vou começar pelo dólar, porque o dólar foi a pior moeda hoje contra o real, desculpe, foi a pior moeda contra o dólar hoje. Uma alta de quase 2%, uma alta de 10 centavos em apenas um dia. Minha gente, 10 centavos parece pouquinho dinheiro, mas para um movimento de câmbio é muito forte, é uma disparada muito forte. Aqui a gente não traz, mas eu te digo, os juros negociados nos contratos futuros, que é uma expectativa ali de onde vai a taxa de juros, os contratos que vencem mais longos passaram de 12% hoje. Uai, mas a taxa não está em 10,75 hoje? Então, uma piora de percepção, tudo isso por causa da política fiscal, do atraso e, em função do atraso, dizendo, olha, se está atrasando é porque não vem aquilo que deveria vir, e o relatório acabou confirmando isso. Uma queda de 1,5%, chegou a perder os 131 mil pontos durante o dia, mas acabou recuperando os 131 mil pontos, descolado, esse movimento todo descolado do exterior, Márcio. E só para colocar aqui, o que o ministro da Fazenda está dizendo é o seguinte: ele diz que as notícias são boas. Ele estava dando uma palestra agora há pouco na USP e ele falou com a imprensa saindo de lá. A arrecadação continua vindo em compasso com as perspectivas, o bloqueio está sendo feito para não ultrapassar o teto dos gastos. Ele está dizendo que as despesas estão ok e que o contingenciamento, que agora foi zerado, ele fala menor, mas não, foi zerado, né? Ele teve uma performance melhor. Então, eu vou dar aqui a semana também, que eu tinha esquecido, mas o André está me lembrando aqui. Mas tem uma coisa importante aqui, ele está prevendo já uma reação negativa do mercado e está pedindo alguma paciência. Vamos olhar. Olha o que aconteceu durante a semana. A Bolsa perdeu quase 3% e o dólar perdeu 0,83%. Esse 0,83% aqui, Márcio, lembra que ficamos 7 dias com o dólar em queda? Sim. Então, o dólar teve 0,83%, podia ter sido muito mais se não fosse o dia de hoje. Então, vamos ter o fim de semana para ver os números e vamos aguardar a segunda-feira para ver como vai ser. E principalmente, vamos continuar acompanhando as repercussões dessa notícia e, claro, a gente pode voltar aqui no Prime Time ou ao longo da programação de hoje ou do fim de semana e, claro, na segunda-feira temos um novo encontro e falaremos sobre isso.